Boa tarde a todos. A gente teve um problema, eu acho que caiu a nossa live aqui, né? Primeiro agradecer a todos que estão participando, né? E me apresentar, eu sou Eduardo Piloto, eu sou diretor da SECRE, essa associação que comporta cerca de 250 empresas, a maior parte na parte metal mecânica, mas tem todas as áreas e praticamente toda a região. Eu sou diretor da Tecal, que é uma empresa de autopeças, a gente está inserido nessa cadeia automotiva mundial, que é uma cadeia que puxa muito essas tecnologias da indústria 4.0, uma cadeia muito forte nisso, e desde 2010 a gente vem caminhando nessa trilha. Então o primeiro robô integrado que a gente instalou foi em 2010, hoje a gente tem cerca de 15 robôs integrados, a gente troca dados na nuvem, a gente faz uma série de trabalhos que foi caminhando nessa trilha. Esse painel, como a feira vai ter muita tecnologia, vai ter pessoal falando de internet das coisas, gêmeo digital, manufatura digital, realidade aumentada, troca de dados, então são um monte de soluções, de alternativas para desenvolver essas trilhas. A ideia desse painel foi discutir um passo antes, ou seja, a gente convidou o André da Ômega 7, que é uma empresa de tecnologia que faz integração, que faz troca de dados, que desenvolve projetos customizados para empresas de pequeno, médio e grande porte, para ele falar um pouquinho de quais são as dificuldades que tem, né, que não existe uma trilha única e certa, né. Convidamos também o Paulo é consultor do Senai, a gente faz um trabalho muito bacana em empresas desde pequeno a grande porte, na parte de melhoria contínua, e a ideia desse painel foi realmente falar o seguinte, olha, a trilha do Indústria 4.0 é uma trilha que tem que ser seguida, porém o seguinte, tem fundamentos básicos de melhoria, de planejamento, que estão um pouquinho antes. Então, antes da gente entrar num monte de palestras de tecnologia, de coisas muito modernas e que exigem, às vezes, investimentos, falar um pouquinho desses potenciais problemas e dar uma alinhada geral nisso daí. Então, eu vou passar a palavra para o André aí, para o André falar um pouquinho sobre a experiência dele nessas trilhas. Olá, boa tarde a todos. Primeiro quero agradecer ao piloto, à SECRE e toda a equipe aí pelo convite para estar discutindo isso aqui com vocês e falar um pouco de mim. Eu sou diretor do Ômega 7. A gente desenvolve projetos para a indústria. E quando a gente desenvolve projetos, desde projeto ligado a realmente automação, desenvolvimento de máquinas ligado a teste de produção, teste de peças eletrônicas ou até mesmo teste de estanqueidade, que não são válvulas, equipamentos, como principalmente desenvolvimento de sistemas. O nosso forte aqui é realmente desenvolvimento de sistemas embarcados em nuvem, né? E por que isso? Porque hoje se tornou IoT, virou, antigamente embarcado era o que a gente desenvolvia, e só que agora as coisas comunicam pela internet e se tornaram IoT, né? E com mais de 10 anos aí atuando com projetos, o nosso portfólio de empresas atendidas realmente é bastante eclético. A gente atende realmente empresas pequenas até empresas muito grandes, né? Da região e fora da região. Aqui a gente que está no Vale do Paraíba. E nesses trabalhos que a gente tem feito, né, de indústria 4.0, realmente hoje em dia se tornou foco. Eu acho muito interessante, porque a gente criou um sistema, a gente tem um sistema de monitoramento de dados, que a ideia dele veio em 2012, né? E foi exatamente quando começou a se cunhar o termo Indústria 4.0. E a gente começou a fazer esse sistema exatamente porque já era uma coisa que naquela época algumas empresas começavam a demandar. E a gente falou, bem, a gente tem que começar a ofertar uma coisa do tipo. Aí cunhou-se o termo Indústria 4.0, que nada mais é do que essa junção de novas tecnologias, de um novo paradigma, né, de principalmente gestão do que acontece no seu chão de fábrica, essa história de você integrar o chão de fábrica com a gerência da empresa, do negócio, e poder de uma forma melhor, utilizando da sua capacidade produtiva, atender o negócio que você
está tentando atender usando essas novas tecnologias digitais. Indústria 4.0, né, virou, vamos dizer, moda. A gente viu essa moda começar a crescer e hoje em dia realmente todo mundo... Até uns anos atrás a gente tinha que dizer que isso era bom. Hoje não precisa ser dito mais. Hoje todo mundo entende o que é bom. E hoje a discussão importante é como seguir nessa trilha, né? Por quê? E aí vem um pouquinho da nossa experiência e o que eu quero jogar nesse painel. Antes de se começar a entrar numa indústria 4.0, é muito importante você entender para onde que você está indo com a indústria 4.0. A indústria 4.0 é uma ferramenta, e uma ferramenta mal utilizada, ela não vai gerar os resultados. Então, a gente já participou, a gente participa da FaceSecre já há alguns anos, está muito feliz aí com a FaceSecre digital, porque vai expandir realmente os limites da feira. Esse já é um exemplo de indústria mundo 4.0, né? Essa quebra de barreiras que é possível. Mas não adianta você achar que as soluções da indústria 4.0 vão resolver todos os problemas que você tem hoje e não consegue resolver. Se você decidir entrar na indústria 4.0 de uma forma desorganizada, você simplesmente vai criar novos problemas para resolver, continuar tendo que resolver os velhos e os novos problemas. Então, a ideia desse painel aqui, a feira, a FaceSecre e esse mundo de indústria 4.0 é um mundo muito rico. Eu gosto de dizer o seguinte: com esse boom da tecnologia e o boom das startups, antigamente existia um desafio que era o desafio do conseguir fazer. Então, até alguns anos atrás, falava assim, eu queria ter o meu dado no celular, eu queria poder ver isso remoto, eu queria poder fazer uma coisa, e existia uma dificuldade tecnológica. Principalmente com esse boom das startups, hoje eu acredito que assim, quase todos os desafios tecnológicos de como fazer foram vencidos. Então, assim, se você está na sua empresa e fala, nossa, eu precisava de um sistema, ou eu precisava de alguma coisa que me ajudasse dessa forma, muito provavelmente isso existe. Existe 5, 10 opções de solução que faz exatamente o que você quer, e opções que fazem muito mais do que você pensou. Então, eu acho legal. Aqui São José é um ambiente muito rico de startup, mas a gente, quando vai para fora, faz algumas missões para entender como é a indústria lá fora, a gente vê que realmente, qual que é a diferença de lá e daqui? Não é que a gente está atrasado em relação a eles, não estamos. O que se pensa de indústria 4.0 aqui é exatamente o que é discutido de indústria 4.0 lá. O que sobra lá e falta aqui? É oferta, né? Empresas ofertando esses serviços, mão de obra, prestadores de serviço e realmente mão de obra em abundância para poder executar essas operações. Então, eles têm muito mais oferta que a gente. Com isso, é engraçado, porque eu fui lá num centro de startups, era tanta startup junto, tanta startup, que algumas soluções você olhava e falava assim, nossa, genial essa solução. E outras eu olhava e falava assim, nossa, isso daí não serve para nada. Aí o cara falava assim, eu já estou aplicando isso em 40 empresas. Aí você fala, meu Deus, alguém tinha esse problema, né? Para mim, eu não via valor, mas tinha muita gente com esse problema que está resolvendo com a solução dessa startup. Então, lá existe essa oferta grande, né, de prestadores de serviço e que aqui falta um pouco. Aí sempre vai cair na questão da educação, que não vale a pena a gente conversar aqui. Mas, assim, o que existe hoje na indústria 4.0 do Brasil, ela é compatível com a indústria 4.0 do mundo. A gente está no mesmo passo. O problema, qual que é? Que é a vantagem e, no mesmo tempo, acaba sendo a desvantagem. Como hoje existe muita coisa possível, né, teve esse boom das startups, existe solução para tudo, hoje você tem um mar de ferramentas de indústria 4.0 para usar. E uma coisa que tem que ficar muito claro é que assim, a indústria 4.0 é um conceito, não é uma solução, não é uma tecnologia. Então, você conversar, você ter máquinas se comunicando, se coordenando num chão de fábrica é a indústria 4.0.
Esses dados subindo para a gestão é indústria 4.0. Empresas se coordenando para entregar alguma coisa para uma outra empresa é indústria 4.0. E uma indústria controlar a sua cadeia produtiva através de uma integração com elas é indústria 4.0. Então, existem muitos níveis de indústria 4.0, de soluções, né? Muitos níveis que as soluções podem ser aplicadas nesse mundo de indústria 4.0. E aí vem o que a nossa experiência tem demonstrado um pouco, que é o seguinte, algumas empresas embarcaram mais rápido nesse mundo de indústria 4.0, eu posso até dizer que o piloto é um que gosta também de tecnologia. O que acontece? Qual que é o grande desafio? Eu gosto de separar as tecnologias da indústria 4.0 em dois grupos principais. As tecnologias que trazem uma melhoria, uma eficiência para a sua indústria, mas elas não mudam o modelo do seu negócio. E as tecnologias que mudam completamente o modelo do seu negócio. Então, esse primeiro conjunto são um conjunto de tecnologias que vem muito da digitalização de processos e assim por diante, mas eles não alteram o processo em si. E eu gosto de dar um exemplo também, muito claro, que é a questão do e-mail substituindo o fax. Quando você tinha o fax e você precisava que alguém assinasse um documento, você mandava o documento pelo fax, a pessoa assinava, mandava o documento de volta pelo fax. Hoje o fax morreu por causa do e-mail, mas você faz a mesma coisa, você manda o documento por e-mail, a pessoa assina, agora até digitalmente, e te devolve o documento. O processo não mudou, mas a tecnologia ela é mais eficiente e reduz custo. Então, existem muitas tecnologias que vêm apoiar a indústria nesse sentido, no sentido de aumentar a eficiência, reduzir desperdício, ser mais eficiente. E essas tecnologias, elas têm que ser pensadas, mas elas têm uma aplicação mais simples, é uma substituição de tecnologias. E é algo que o retorno tem que ser muito rápido, muito facilmente calculado e atualizar esse mundo. Agora, existe esse outro conjunto de tecnologias que são as tecnologias que mudam o seu processo. E realmente, na hora que você fala de competitividade, aqui está o grupo de mudanças que vão causar o maior impacto no seu negócio e que realmente vai ser uma coisa mais disruptiva. Então, assim, imagina que com uma integração da cadeia de fornecimento de uma empresa, agora essa empresa consiga coordenar quando que as 3 entregam um produto, consegue, por causa de um problema em reordenar a produção na sua empresa e em diversas outras empresas. Aí a gente está falando em mudanças no processo produtivo, a gente está falando em mudanças do modelo da organização. E aí é onde vai ter mais impacto para as indústrias. Só que qual que é o problema disso? Realmente, não é uma coisa que você vai comprar da prateleira, colocar lá e falar, pronto, agora eu atualizei aqui minha indústria e tudo vai funcionar da forma nova. Essa mudança de processo precisa ser bem pensada para realmente evoluir os processos, tirar desperdício e aumentar a competitividade. E aí a gente cai na grande questão da indústria 4.0, que é pessoas e planejamento. Esses 2 pontos são essenciais para você começar a andar na indústria 4.0. Senão, se você não souber para onde você vai para lugar nenhum. E aí a indústria 4.0 vai realmente tomar de recurso, tomar tempo e não vai trazer os resultados que você quer. Então, antes de começar a aplicar a indústria 4.0, a empresa, independente de tamanho, pequena, média ou grande, ela tem que entender os seus processos, entender a sua situação atual e entender aonde ela tem desperdício e aonde ela tem oportunidades tanto de melhoria dos seus processos, usando as tecnologias novas, como até mesmo de alteração dos seus processos para um novo modelo muito mais eficiente, ou até que inove de alguma forma, que te traga uma vantagem
competitiva em relação às outras empresas. Então, eu acho que, assim, para não me estender muito, né, aí é o ponto principal. É muito importante na hora que você estiver avaliando, que as empresas estiverem avaliando essas tecnologias, que consigam entender, conseguir realmente planejar aonde que vai ser utilizada aquela tecnologia, o que vai ser simplesmente melhorado como processo, o que pode e será melhorado como um novo processo, uma mudança de processo, uma mudança de modelo, e aí sim, caminhar de forma coordenada para esse mundo de indústria 4.0 e realmente usufruir de um benefício que ela traz. Porque hoje o desafio não é mais se é possível. Hoje o desafio é integração de tudo isso. Você tem muitas ferramentas, você tem muitas soluções, agora não adianta ir pegando elas e tentando fazer encaixar se elas não encaixam. Então, o principal é entender para onde você vai e se planejar para ir de uma forma tranquila, navegar nessas águas e realmente usufruir desses bons ventos aí que a indústria 4.0 traz. E é uma coisa que a indústria grande, média e pequena vão usufruir, vão poder aproveitar das melhorias da tecnologia. Vou parar aqui para não me estender muito, mas a gente continua a conversa depois. Vou passar para o Paulo aí. Paulo, tudo certo com o microfone, Paulo? Fala, Eduardo. Acho que está agora, né? Perfeito. Daí o Paulo vai dar um overview da experiência dele com relação ao que o André passou para a gente aí. Boa tarde. Meu nome é Paulo. Eu sou do Senai, Paulo Quinteiro, sou do Senai São Paulo, lotado na escola de Paulínia. E como o Senai, ele é Senai São Paulo, a gente atende todo o município, toda a região do interior, capital. Então, o Senai, hoje, nós temos 92 escolas, né? E 86 carretas. Então, quer dizer, hoje a gente consegue fazer um atendimento em todos os setores. Essa parte que o André começou a falar, que é a questão da base, né? Eu costumo falar muito, mostrar esse exemplo para nós da construção de uma casa. Quando a gente está construindo a casa, a primeira coisa que a gente faz é o alicerce. Você tem que ter um alicerce sólido, bem planejado, bem estruturado, e você precisa conhecer da onde você está e aonde você quer chegar. Porque dentro de todo esse processo, o futuro é o 4.0. Mas para a gente chegar no 4.0, para que eu consiga automatizar o meu processo, eu preciso ter um processo bem equilibrado, um processo bem planejado, bem estruturado. Porque senão, baseado no que o André falou, o que eu vou automatizar? Eu vou automatizar perdas. Ou seja, eu vou aumentar a minha velocidade de perder as coisas. E hoje, se a gente pegar uma grande empresa, pegar uma média empresa, uma pequena empresa, a gente fala assim, a grande empresa, ela nasce de um planejamento? Nem todas. Se a gente pegar uma grande empresa, o maior problema nosso é planejamento. É você enxergar lá na frente, é enxergar onde eu estou e aonde eu quero chegar. E quando a gente começa a trabalhar com Lean, com essas ferramentas, a gente precisa começar que as pessoas primeiro comecem a enxergar, olhar para dentro, olhar como que eu estou, como que eu estou produzindo, e primeiramente enxergar que nós temos problemas. Isso é uma das coisas mais difíceis. Por que o André falou? Ele falou de 2P, eu costumo falar de 3, que são pessoas, processo e produto. Se eu, para mim conseguir trabalhar pessoas, processo e produto, eu preciso ter planejamento. Né? Eu faço muita comparação de uma empresa, do nosso processo, com uma corrida de Fórmula 1. A corrida de Fórmula 1, para que ela aconteça no domingo, ela teve um desenvolvimento durante um bom tempo. É a estratégia de corrida, é o pneu que você vai usar, quantas paradas você vai fazer, qual que é o reabastecimento que você vai fazer. Quantas vezes a gente para pensar no nosso processo? Então, quando a gente começa a trabalhar essa implantação, eu vou em alguns lugares, eu tenho um amigo que se tornou um amigo de uma empresa que eu atendi, que chama Norvax,
Aiko, né? Ela produz alicatinho, toda essa parte para unha, essas coisas. Primeiro dia que eu cheguei lá, ele falou para mim assim, Paulo, o maior problema que eu tenho aqui, espaço, eu não tenho espaço. E eu falei para ele, Natan, a coisa que você mais tem aqui é espaço. O que falta? Melhorar teu fluxo, melhorar teu processo. E o que a gente faz? Quando a gente começa a trabalhar, implantar o 5S, implantar essa base, que na verdade o 5S, todo mundo fala, o 5S é para fazer limpeza. Nós temos que pensar que o 5S é para limpar principalmente a cabeça da gente. Para tirar aquele pensamento antigo, aquelas coisas antigas que a gente tratava, que a gente movimentava. E você começa a enxergar os desperdícios, as tuas perdas e repensar o seu processo. Como que eu vou produzir, como que eu vou fazer aquilo que eu sempre fiz de uma forma diferente? Como que eu vou tratar isso? Como que estão os meus controles? Como que está o nosso controle de perdas? Porque eu só consigo melhorar algo que eu conheço. A hora que eu monto um mapa de fluxo de valor numa empresa, a gente começa a ficar assustado, porque eu enxergo o macro. Depois que eu enxerguei o macro, eu vou abrir minhas caixinhas e vou começar a enxergar os pequenos detalhes. É onde a gente começa a ter ganho. Quando a gente fala de uma implantação de um TPM, a gente fala em dobrar a produtividade de uma empresa só com eliminação de perdas. Se você pegar uma média das empresas hoje que a gente faz os trabalhos, 70% das perdas é deslocamento. É empilhadeira andando vazia, é pessoa se deslocando demais. Então, quer dizer, isso é falta de fluxo, é falta da gente começar a enxergar. Então, para que eu consiga chegar numa indústria 4.0, eu preciso primeiro fazer minha base, organizar os meus processos. A partir do momento que eu organizo meus processos, eu começo a automatizar. Teve uma empresa que colocou um robô antes de fazer a automatização. Fez a automatização antes de fazer a organização, de estruturar o processo, de melhorar o processo, equilibrar o processo. Tirou 2 pessoas, só que a produção caiu para 40% com o robô. Porque muitas coisas, daqueles problemas que existiam no processo, as pessoas conseguiam fazer aquele acerto manualmente. E o robô, ele encontrou um problema, ele para. E a gente não consegue fazer isso daí rodar. Então essa base, esse começo, ele é fundamental. Porque nós temos que pensar lá no futuro, nós temos que automatizar, precisa trabalhar com processos automatizados, processos inteligentes. Né? Mas é que a gente costuma ver, o piloto costuma falar certas horas, né? Que é a questão de fazer a lição de casa. Né? Fazer o básico, fazer o beabá. Primeiro, porque depois a gente consegue. Né? Na própria empresa do Eduardo, do piloto, tinha um pedido, 400 e tinha que fazer 58 mil peças mês. A hora que foi fazer o estudo, nas condições que estavam, daria para fazer 38 ou 42 mil peças. O que era o pensamento inicial? Vamos falar para o cliente que nós entregamos o que nós conseguimos fazer, o resto ele importa. Mas o que o cliente falou? Ou tudo ou é nada. O que foi feito? O seu Silvano, que é um funcionário do Eduardo, foi lá, fez uma filmagem, levamos o pessoal para a sala. Gente, em 20 minutos, nós já tínhamos conseguido melhorar o processo, acertar as regulagens, fazer movimentação de robô, fazer mudança de programa, para que nós conseguimos atingir aquela produtividade. Mas o que é isso? É a hora que as pessoas param e começam a pensar no processo. Quando a gente começa a ver o processo, começa a olhar, começa a dar atenção para aquilo, a gente começa a enxergar. Né? Eu costumo falar muito que processo é igual em qualquer lugar, porque nós temos as 3 coisas. Nós temos pessoas, nós temos planejamento e temos produto. O que difere de uma empresa para outra? Produto. Porque pessoas são iguais em todos os lugares. Planejamento também é para ser igual. E o processo também teria que ser. Mas o que muda disso daí? O produto final. Então, quando a gente começa a trabalhar isso daí, começa a trabalhar essa parte do processo, organizar, melhorar isso daí, a gente começa a ter esse retorno. E a gente começa a fazer com que isso
comece a andar de uma forma melhor. Porque a gente começa a criar a questão do trabalho padronizado. Se a gente pegar a maioria das empresas, principalmente empresa pequena, empresa de médio porte, nós temos um problema, cada um faz de uma forma diferente. Se você for pegar um lanche e eu tiver 3 chapeiros, o processo que ele vai usar para fazer o lanche, o mesmo lanche, vão ser 3 processos diferentes. Uma pizza, ela é feita, 3 pizzaiolos, ele vai usar um processo diferente. Então, o que falta para a gente? Padronização de processo. Uma outra coisa que a gente tem muita dificuldade, que são as metas de produção. Quais são os nossos controles diários, nossos controles hora de produção que nós temos que sair? Muitas vezes a gente fala, ó, nossa máquina é ineficiente, nosso operador é ineficiente, mas ele sabe quanto ele tem que fazer? Então são essas coisas básicas, que quando eu trato com essa automatização, que eu trato de tudo isso daí, eu começo a ter esse problema. Né? Então, essa base, essa estruturação, ela é fundamental, ela é muito importante. Né? Porque depois a gente entra a parte de digitalização, o sensoriamento, então tudo isso daí, vou colocar sensor aonde? Eu vou digitalizar o quê? Então eu preciso ter essa estrutura, essa base bem estruturada, essa base bem formada, essa base bem trabalhada. Tá bom? Eduardo, você quer coloque mais alguma coisa? Não sei como é que nós estamos de tempo. Não, tranquilo. Nós estamos aqui com 14h07, acho que nós temos até 14h20, mais ou menos, né? Eu posso passar para vocês o seguinte, a ideia desse painel foi dar esse overview aí da situação, né? Porque a gente fica muito preocupado, né? O Paulo sabe, o Paulo já, acho que fez muitas e muitas horas lá na nossa empresa com trabalhos de Kaizen, de Lean, em troca de ferramenta, troca rápida de ferramenta, melhoria de layout, analisar fluxo de processo, tentar melhorar a produtividade. Então, assim, e são trabalhos assim com ferramentas que existem há muitos anos, né, Paulo? Ferramentas que do sistema Toyota. A nossa empresa, a gente fornece para empresas francesas, empresas alemãs, empresas japonesas, empresas coreanas, e são empresas com uma tradição de produção muito forte. Então, todas elas vêm com boas práticas de fabricação, com ferramentas que, de alguma maneira, ajudam a melhorar essa produtividade. E o que a gente percebe, né, que assim, a gente tem que achar um caminho para pequena e média, vamos falar assim, porque às vezes a empresa grande, ela lança grandes programas, mas precisa de uma estrutura grande, de pessoas, de ferramentas para rodar. Então, qual foi a ideia desse painel aqui? Dar esse overview e falar para vocês o seguinte: essa feira vai mostrar uma pancada de tecnologias assim de pontas da Samsung, da Siemens, de quem está aplicando, tipo GM, Embraer, Johnson, vai ter o Senai aí, que é a escola que o Paulo está, de São Caetano, com uma coisa bem bacana, com os diagnósticos, vai estar o pessoal do ITA, falando do professor Jefferson, falando desses caminhos também, mas eu falo para vocês, o caminho todo começa em conhecer o seu processo, conhecer a sua empresa, analisar, porque foi o que o Paulo falou, até 2010, as nossas máquinas trabalhavam somente com operadores. Quando a gente colocou o robô, aquele jeitinho que o operador dá, puxar a peça para cá ou puxar para lá, o robô não faz. Essa variabilidade de processo, ela acaba parando, ou fazendo tudo errado, ou não dando certo. Então, quando a gente está dizendo com relação à indústria 4.0, qual que é a ideia? Olhar sim todas as tecnologias, quais os caminhos, foi o que o André falou, praticamente tem solução, tem aplicativo para tudo, mas assim, esse é um ponto, olhar o que tem de soluções e o que tem de trilhas, mas primeiro, você tem que conhecer sua empresa, conhecer seu produto, conhecer seu processo e fazer essas ferramentas tão antigas, ciclo de controle de qualidade, mapear processo, analisar desperdício, filmar. A gente faz muita roteirização lá na empresa, a gente filma um processo e quando você vai assistir, daí você vê o que você está fazendo de errado, né? Quantas vezes você está baixando para fazer um setup, quantas voltas você está dando na máquina, se você está procurando uma chave ou não. São coisas simples assim. Então a ideia desse primeiro painel foi dar esse overview para vocês e falar o seguinte: olha, gente, a feira vai apresentar um monte de soluções,
mas vamos olhar essa gama de ferramentas que o Lean, que o Kaizen, de planejamento, que a gente tem que fazer antes, até para usar melhor o recurso, que seja na grande empresa ou na pequena empresa, ele é limitado, então o recurso, o investimento tem que ser bem feito. Então, acho que é basicamente isso. Eu queria dar a palavra de novo para vocês dois falarem alguma coisa a respeito disso, não sei. Pode falar. Eduardo, deixa eu só comentar. Muitas vezes, a gente, hoje, né, no passado tempo, as pessoas desenvolvia e pensava muito em máquina. Hoje, o foco nosso são pessoas. Eu preciso ter pessoas treinadas, pessoas capacitadas. Quanto mais eu treinar, mais eu investir nas pessoas, melhor vai ser a minha produtividade, melhor vai ser o nosso ganho. Então, isso, se o meu processo é um processo redondo, um processo que está bem equilibrado, eu vou ter menos problema com pessoas. Porque senão eu troco pessoas, mas os meus problemas permanecem os mesmos. Só as minhas despesas que aumentam. Então, essa base, essa estruturação, ela é fundamental, né? Porque se você ver em todas as conversas que vocês vão ouvir, todas as palestras que vocês vão assistir, vocês vão ouvir falar que o principal problema, o principal foco é processo. É isso que a gente precisa atuar. Tá bom? O André quiser falar aí agora, depois eu acho que você vai abrir para as perguntas, Eduardo. É isso aí, André. Tá com você aí. Tá. Só fazer o fechamento, acho excelente aí. Realmente o piloto resumiu bem. E eu concordo plenamente com o que o Paulo disse. Então, um foco realmente em pessoas e processos, e ele realmente falou do produto também, corretamente. Agora, eu vou só dar uma dica para pequena, né? Porque, assim, eu acho interessante que esse mundo de indústria 4.0, como ele cria novos paradigmas, é o que eu falei. Algumas coisas você calcula o ROI muito, muito facilmente, muito bem calculado, mas aquela mudança do modelo de negócio que você pode fazer, que vai ser totalmente inovadora e vai fazer sua empresa ir lá para frente, isso depende da criatividade da pessoa, do entendimento da área, do negócio, não só da produção, mas principalmente do negócio, como que o negócio poderia ser feito de uma forma diferente, e esse é impossível calcular o ROI, né? No fim, acaba sendo uma aposta. E esse é onde vai ter o maior impacto. Então, assim, se você é uma indústria realmente que busca ser inovadora e se aventurar e realmente pensa muito para frente, indústria 4.0 é uma excelente oportunidade para você criar esse diferencial. Agora, isso não é o normal. A maioria das empresas são conservadoras e tem muito medo, com razão, né, de gastar seu dinheiro, de investir e sair da pequena estabilidade que a gente tem aqui, né, principalmente sendo pequena, média e pequena. Então, falando especificamente para essas, até com uma dica que me foi passada aqui, como começar? Que é uma pergunta, né? Putz, eu quero, eu adoro, mas eu quero começar, só que eu não sei o que eu vou comprar, o que eu não vou, né? Óbvio, comece tentando se organizar, se planejar, como o Paulo falou, olhar para os seus problemas, e é bem isso. Se você é pequeno, e a gente até tem outras lives que discutimos isso, Pref e Secre, vale muito a pena ver essas lives, a gente discutiu isso, mas se você é uma empresa pequena ou média e fala, eu quero ir na indústria 4.0, mas eu não sei como começar, comece entendendo os seus problemas e tentando pegar um problema que você tem relevante e vendo se é possível solucioná-lo usando novas tecnologias. Se novas tecnologias fariam você conseguir melhorar esse ponto e trazer alguma solução, e isso deve desenrolar e melhoria e melhorar. Porque assim, qualquer investimento em tecnologia tem que dar retorno. Se você investiu R$1 e não obteve mais de R$1 de retorno no seu negócio, você desperdiçou dinheiro. Então, a indústria 4.0 é igual. Você pode gastar dinheiro porque acha legal, mas deveria trazer retorno. Então, atacar os problemas, entender quais são os seus problemas, que é exatamente o que o Paulo falou, entender quais são os seus problemas, e pegar e tentar trabalhá-lo no novo pensamento da indústria 4.0.
se isso for possível, se você conseguir ver isso, é um excelente primeiro passo para as pequenas e médias aí na indústria, para começar nesse trabalho, se não tem muito recurso para isso, tá? É só isso que eu queria complementar aí. Comigo aqui, né? Então, gente, a ideia do painel foi essa, ou seja, dar esse overview de alguém que integra sistemas, que trabalha com pequena, média e grande, a Omega 7, o Paulo, que trabalha com pequena, média e grande na parte de melhorias de processo, de análise de perdas, né? E a Tecal com a experiência que a gente tem, até onde a gente conseguiu chegar e o sofrimento que é nessa trilha para chegar, o que o André falou, fazer, mas tem que fazer com custo menor. Se fizer com custo maior, você está tirando mais força da sua empresa ainda. Então é melhor você ficar no convencional. Por isso que tem que ter esse planejamento e essa análise. Então eu estou abrindo para perguntas, eu vi que tem cerca de 60 pessoas no chat aí, se tem alguém com perguntas para fazer, não sei se a gente consegue fazer por aqui. A gente está aberto, acho que a nossa palestra vai até às 14h30, né, Ana, quem está aí no apoio aí, acho que até 14h30, então estamos abertos aí a perguntas aí, e enquanto as perguntas não chegam, eu vou passando para vocês. Então, assim, qual que é a ideia dessa feira, né? Primeiro, vocês vão ter a oportunidade de passear nos stands aí, né? Tem um monte de stand virtual, que para nós também é bastante novidade, né? Então, tem os stands com os produtos, com as soluções que as empresas têm para problemas diversos, né? E a gente acredita que esse modelo vai ser de muito sucesso. A gente acredita que esse modelo no próximo ano, muita gente vai entrar, por quê? Porque é uma oportunidade mais simples de você expor as suas soluções, expor seus produtos, né? E a partir desse painel aqui, vocês acompanham na grade aí uma série de palestras realmente com tecnologias assim específicas, né? Aqui a gente está sendo bem generalista e tentando fazer um trabalho vamos por esse overview da situação, mas a partir de agora, até o final, até amanhã à noite, vai ser uma série de soluções específicas que vão dar trilhas, mas daí foi o que o André falou, você tem que olhar aquilo ali, tentar analisar o retorno que você vai ter, quais são as dificuldades, pensar se o seu processo está robusto o suficiente para você colocar isso na trilha, e pensar se você não vai arrumar mais um segundo problema, o problema da sua variação que você tinha, e mais a variação do que você está inventando de novo ali. Então, acho que é basicamente isso. Então, a gente está à disposição. Eu acredito o seguinte, não sei se tem perguntas, se não tem perguntas, né? Eu vou dar uma palavra para o André, dar um fechamento aí, um agradecimento, para o Paulo, daí volta para mim, e a gente fecha esse primeiro painel aí. Espero que a gente tenha ajudado a vocês aí nessa trilha aí. Eu queria agradecer, piloto, a SECRI, não é o primeiro ano, eu nem sei mais quantos anos, não são os 20 anos, que a gente nem tem tudo isso de idade aí, mas já faz um bom tempo que a gente participa aqui. Eu acredito muito, o piloto falou que a SECRI está crescendo, já saiu das chácaras, e também não vamos estender aqui, mas eu acredito muito que a indústria, a partir de agora, principalmente, ela vai precisar dessa aglomeração. Se você não for uma gigante que as pessoas se aglomeram em você vai ter que se aglomerar nos seus pares. Então, eu acho que realmente é uma associação muito importante para a indústria aqui da região. A gente fica feliz de poder participar com ela, é o nosso meio, né? A gente trabalha com indústria. E realmente falar que é um excelente trabalho aí que vocês fazem, algo sensacional aí. Agradeço de novo aí por nos chamar aqui para a gente conversar. Obrigado. Paulo, com você, uma consideração final aí. Eduardo, eu também queria agradecer ao Eduardo, a SECRI, né, nós do Senai. Nós temos Senai aí em São José dos Campos, Senai Taubaté, Jacareí, né? Então nós temos Senai em toda essa região, que está sempre de portas abertas, né, para atender, para ajudar, né, a pequena, a média empresa, a grande empresa, e participar junto, porque, na verdade, como a gente sempre fala, né, a gente que está participando junto, a gente está aprendendo mais, muitas vezes, do que está ensinando, né, mas uma coisa muito importante, que a gente ajuda a fazer com que as pessoas comecem a enxergar o seu processo. E cada um precisa
pensar nisso, né? Enxergar para dentro. Porque senão, o que o André falou, não adianta eu fazer investimento se eu não tiver retorno. O que eu investi, eu tenho que trazer de volta. Né? Eu gosto muito de assistir um programa que tem na History lá, que é o Dobro ou Nada, né? O cara compra um carro velho, reforma e tem que vender ele e ganhar dinheiro em cima dele. E é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que ter lucro, né? E as pessoas, cada vez mais, o que a gente vende? A gente vende mão de obra. Se eu vendo minha mão de obra, eu tenho que garantir que eu vou dar lucro com essa mão de obra. E a empresa é a mesma coisa. Então, os nossos processos, ele tem que cada vez ser mais eficiente e ser mais efetivos, para que as pessoas trabalhem menos e produzam mais. Isso que é importante para a gente. O ganha-ganha, tá? Muito obrigado de participar, espero participar outras vezes, né? Já com o Eduardo aí, com o André, com o pessoal aí da SEC. Muito obrigado aí. Tá com você, Eduardo. Perfeito. Então, perfeito. Só dando um fechamento aqui, a SEC promove, quem não conhece nossos trabalhos lá, uma série de trabalhos para compartilhar conhecimentos. Então, foi o que o André falou, daqui para frente, cada vez mais, lá a gente tem transporte compartilhado, a gente tem um convênio médico compartilhado, a gente faz cursos compartilhados, então cada vez mais nós que somos pequenos e médios, nós vamos ter que se juntar e verificar o que cada um está fazendo e somar esforço. Então, assim, aqui está o André, que é associado, que é futuro conselheiro nosso a partir do ano que vem, o Paulo, que ajuda um monte de empresas lá, e falar que esse é o caminho. Quem tentar achar um caminho sozinho vai ter muita dificuldade. Então, deixo aberto lá a SEC, lá o Hub 3 lá, que faz o link das escolas, empresas e poder público, né? E agradecer a todos. Então, estamos encerrando esse primeiro painel por aqui e agradecendo, e curtam a feira aí e dá uma volta nos estantes e verifique as palestras aí para conhecer as tecnologias que tem de mais moderno no mundo, vai estar aí nesses 2 dias. Tá perfeito, gente? Obrigado mesmo pela participação de todos.